E aí pessoal aqui do canal Gestor Social Media, para essa entrevista de hoje eu tô aqui com o Lucas Cruz, cara que já trabalha com marketing digital há mais de 10 anos, com certeza vai ter muito conteúdo para passar para vocês. Lucas Cruz, se apresente aí pro pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Vou contribuir aqui com vocês com algumas informações. Eu trabalho com digital já tem 15 anos, eu comecei a vender site lá em 2004, eu até estava conversando contigo, que na época eu tinha que explicar para o pessoal o que era um site. Na época a gente vendia site em flash, depois veio a onda do Orkut, eu trabalhei ainda com mídia social na época do Orkut, depois veio o Facebook, eu trabalhava com o Facebook, antes inclusive do Facebook ter a parte de Google Ads. Inclusive em 2004 eu tive uma empresa, uma agência, durou 3 anos e aí eu acabei fechando. Comecei a dar aula em 2009, dei aula por 3 anos dentro do Google e hoje eu lidero a Expert Digital. Hoje a gente dá treinamentos no Brasil inteiro, inclusive hoje eu estou dando um treinamento de imersão aqui em Goiânia e também trabalho com a parte de consultoria. A gente tem alguns clientes, então tudo que a gente fala na teoria é validado na prática e tudo que a gente aprende na teoria com alguns alunos em sala de aula, a gente vai na sala, na consultoria e valida. Que legal. Lucas, mas conta aí pro pessoal, como que um economista, né, você é formado em economia, como que economista foi parar no digital? Cara, é uma história muito louca. Eu comecei a fazer faculdade, no segundo ano de faculdade eu comecei a trabalhar com websites e eu gostei e não quis parar a academia, a faculdade. E a faculdade, o curso de economia, ele me ajudou muito na questão de análise de resultados. Inclusive hoje eu falo muito para o pessoal nos treinamentos que trabalhar com digital é trabalhar com números, cara. É importante ter publicidade, mas mais importante do que isso é analisar se os seus resultados estão acontecendo e se o seu lucro está entrando, qual campanha que está gerando lucro. E o trabalho de economia me ajudou bastante nisso. Então eu consegui evoluir dentro do marketing digital vindo de uma área mais paralela. Mas essa área paralela fez que eu aprendesse muitas coisas, principalmente a gerar resultados, e hoje a gente trabalha principalmente lá na nossa agência com o marketing digital de performance. E a performance vem muito conectado com as finanças, que é algo que eu fiz aí durante 4 anos. Legal. Você já tinha uma facilidade com números, né? Planilhas, imagino que você deve adorar o Excel, né? Sim, sim. É uma coisa que realmente faz a diferença hoje em dia, trabalhar com resultado e saber medir os resultados, né? Cara, o segredo é medir. Eu dei aula por 5 anos em universidade de economia. Eu dei aula de economia, eu dei aula de mercado financeiro, eu dei aula de matemática financeira, eu dei aula de cálculo. Então tudo isso me ajudou no trabalho de formatação dos dados quando a gente trabalha uma campanha. Então hoje, por exemplo, eu não invisto R$1 em Facebook, em Google, o que seja, se eu não tiver um plano de medição para eu entender onde eu estou colocando meu dinheiro e o que eu estou tendo de retorno. Então hoje os números me ajudam principalmente nessa questão. Que legal, fascinante. E aí o Lucas, assim, entendendo um pouco da história dele, eu pude ver que ele já está nessa história há bastante tempo e ele trabalhou já, assim, ensinava, né, sobre o Facebook, antes do Facebook abrir a parte de publicidade. Conta um pouco como é que era naquela época, assim. Cara, como eu tinha falado, a gente migrou do Orkut para o Facebook e na época o Facebook ainda não tinha a parte de publicidade. Inclusive eu dei um treinamento, cara, no começo dessa década, parece que faz tanto tempo, né? Eu dei um treinamento no começo dessa década para falar de Facebook e na época a gente falou exclusivamente da parte orgânica, onde na época a parte orgânica ainda funcionava, você tinha um alcance aí de 30%, 35%. Então naquela época era o que virava. E aí eu peguei toda a evolução, desde a criação do Ads até os vários tipos de estratégias de campanha que a gente tem hoje. O que você sentiu, assim, que mudou, assim, não só na plataforma Facebook, mas para o usuário, assim, daquela época que não tinha publicidade para hoje em dia, assim? O que você acha que foi, perderam ou ganharam, assim, em termos de usuários, né? O Facebook evoluiu muito, cara, na entrega. Eu lembro, por exemplo, a gente sempre trabalhou muito com conversão e geração de lead. Eu lembro de uma época que para gerar lead no Facebook eu tinha que mandar o usuário para o meu site, eu tinha que criar um código de conversão específico para aquela página. Hoje você faz um pixel e cria as conversões dentro do Facebook. Na época você tinha que criar um código dentro do Facebook para cada conversão específica. Então isso facilitou bastante. Além disso, quando a gente falava em geração de leads para celular, o tráfego era horrível, a conversão era horrível, porque as pessoas não gostam de escrever. E aí o Facebook colocou a opção de geração de cadastro, então isso acabou beneficiando muito
quem trabalha com geração de lead. Além de facilitar a integração com diversas plataformas. Hoje a gente tem um CRM, eu capto o lead no Facebook, ele cai no CRM, é trabalhado, direcionado para o vendedor, enfim, dá para fazer muita coisa, cara. De 2010 para cá evoluiu demais. Evoluiu demais, que bom. Tá, agora eu quero entender o seguinte, você, né, a gente está aqui em Goiânia, a gente está no aeroporto, inclusive, o Lucas está voltando, né, para a cidade dele. Você veio dar um treinamento de Google, né? Google Ads. De imersão Google Ads. O que é, assim, pela sua experiência, o que representa no mundo dos negócios hoje em dia o Google, a ferramenta Google? Cara, esses dias eu estava vendo uma reportagem que o Google é a principal ferramenta de publicidade hoje do mundo, seguido do Facebook. E hoje nós temos alguns tipos de negócio que funcionam exclusivamente através de Google. Eu sempre cito isso nos treinamentos, você pegar a dedetizadora. Eu tive um aluno que tem uma funerária, cara, o cara só vende através do Google. E assim, ele fez um treinamento com a gente, esse treinamento foi lá em São Paulo, ele é aqui de Brasília, aqui do lado. Em 2 dias de treinamento ele conseguiu aumentar demais os resultados dele. Porque ele fazia as campanhas de um jeito totalmente ligando para o Google, a partir do momento que ele começa a medir os seus resultados, que é isso que a gente falou agora há pouco. O negócio é investir, medir. Cara, ele evoluiu bastante. Então hoje tem empresas que vivem exclusivamente disso. Eu tenho muitos alunos que chegam em sala de aula e falam, cara, o Google me salvou. Eu ia quebrar e o Google me ajudou. Hoje eu só estou vivo por causa do Google. E o cara vem para evoluir e expandir em cima do Google Ads. Então, cara, teve uma entrevista um evento do Flávio Augusto no começo do ano, Powerhouse, que ele falou um negócio que é interessante. Há alguns anos atrás todo mundo tinha que estar na lista amarelas. Exatamente. Todo mundo tinha que estar porque aquele era o negócio da vez. Era onde era encontrado, só era encontrado ali. Hoje as pessoas são encontradas no Google. Então hoje, se você que tem um negócio, você tem que estar no Google, cara, não tem jeito. As pessoas sempre que precisarem de alguma coisa, eles vão para o Google. E obviamente você tem que estar lá para ser encontrado quando alguém quer o seu produto ou o seu serviço. Interessante. Você também dá consultoria, né? Eu sei que cada cliente é um caso específico, mas se o cliente tiver uma verba e você tiver que decidir entre investir em Google Ads ou em Facebook Ads, qual dos dois você indica? Cara, é uma pergunta difícil. Na verdade, a gente vê muito pela questão do tipo de cliente, da estratégia para o cliente. Né? Pensando de uma outra forma, quando que eu utilizo o Google, quando que eu utilizo o Facebook? No Google Ads, você vai usar quando existe uma demanda, que é o caso, por exemplo, da funerária que a gente falou. Não faz sentido para o cara da funerária fazer Facebook. Exatamente. Ele não vai fazer engajamento, não vai trabalhar meio tipo funil, não faz sentido. Então, para esse cara especificamente, Google faz total sentido. É uma demanda que já existe, então ele vai impactar essa galera com essa demanda. Já no Facebook, não. Vamos pensar que você está trazendo um novo produto para o Brasil. Ninguém conhece esse produto. Então, obviamente, as pessoas não vão no Google para procurar. Então, não faz sentido estar lá. E aí, nesse caso, eu posso utilizar a rede social para criar uma demanda. Esse treinamento que está em Goiânia, por exemplo, a gente usou muito rede social, porque não é um treinamento recorrente, é um treinamento que acontece uma vez ou outra. Então, para isso, eu preciso criar uma demanda. Nesse caso, eu uso rede social. Então, de forma resumida, o Google a gente usa quando existe uma demanda latente, as pessoas já estão procurando por algo que você oferece, e no Facebook eu preciso criar demanda, eu preciso chegar, eu existo, eu tenho esse produto, eu tenho esse serviço, ele é bom para você, e assim por diante. Então depende do tipo de negócio. Depende do tipo de negócio e o objetivo, né? Isso aí, muito legal. Exatamente. Lucas, você é dono, né, da Expert Digital. Sim. E como que vocês trabalham lá as mídias sociais de vocês, assim, o trabalho interno de publicação de conteúdo, engajamento, sabe? Como que vocês fazem a tarefa de casa de vocês? Entendi. Cara, eu sou muito de performance. Sinceramente, eu não acredito muito na mídia orgânica, então a gente faz os stories para divulgar a agenda, o pessoal tira as fotos nos eventos, a gente publica foto dos treinamentos e tudo mais, mas isso é para manter a rede social ativa, mas o que dá resultado para a gente é o investimento. Eu sempre falo isso, pessoal. Rede social, tirando o caso do Cemitério Jardim da Ressurreição e outros casos específicos, organicamente é muito difícil ter resultado, a não ser que você tenha um caso muito criativo, uma pessoa muito criativa. Então, no nosso caso, a gente trabalha muito com mídia paga. Então, a gente faz muita campanha, principalmente de conversão, que é onde eu consigo analisar as conversões e é onde eu consigo mostrar para o Facebook qual é o objetivo que eu quero. Então, ele tenta diminuir o meu CPA, o meu custo por aquisição, em cima do meu objetivo. E aí, em cima disso, a gente consegue
alcançar os objetivos do planejamento. Legal, fantástico. Para a gente fechar, você tem alguma dica que você pode dar aqui? A audiência do canal são pessoas que estão querendo trabalhar com as mídias sociais, né? Se tornarem gestores de social media. Você tem alguma dica que você pode dar para esse pessoal que quer ingressar nesse mercado para trabalhar profissionalmente com mídias sociais? Cara, a dica que eu deixo é, conheça de métrica, velho. É bonito fazer uma imagem, é bonito fazer uma copy, isso é extremamente importante. Mas eu conheço muitos mídias que começam a fazer uma campanha de Facebook ou de Instagram e esquecem, por exemplo, de colocar o pixel. Ou às vezes coloca o pixel e deixa de criar um público personalizado e deixa de criar uma conversão. Então assim, você está fazendo uma campanha de Facebook ou de Instagram, é óbvio que em algum momento o pixel vai te ajudar, ou para medir conversão, ou para gerar remarketing, ou para criar os seus públicos para depois transformar em público semelhante e assim por diante. Então a minha sugestão é, antes de colocar R$1 na sua campanha de Facebook e Instagram, instala o pixel, vê se está funcionando, depois é só correr para o abraço. Depois corre para o abraço. Fantásticas as dicas aí do Lucas. E tem também uns macetes, né? Pra gente fechar, convido o pessoal aí pro seu novo projeto dos macetes e tal. Ah, show de bola. Eu já dou aula há 10 anos, comecei a dar aula em 2009 e durante o dia eu geralmente estou ali na parte da consultoria, metendo a mão na massa, e à noite eu estou dando treinamento, finais de semana também. Então tem muitos macetes que os alunos me dizem, cara, eu já treinei mais de 10 mil pessoas. Tem muitos macetes que os alunos uma hora me trazem e aí eu vou na consultoria, testo, valido, depois vou lá no treinamento e falo, ó, para Facebook tem isso aqui, para LinkedIn tem isso aqui, para SEO tem um monte de macete. E o pessoal sempre me fala, cara, você precisa criar um curso disso daí. Você precisa criar um curso. Se criar um curso daí eu vou fazer. Então a gente desenvolveu lá no lucascruz.net um treinamento de macetes de marketing digital, onde 2 vezes por semana eu vou gravar 2 aulas falando sobre algumas ferramentas para você utilizar em algumas situações. Então vai ter ferramenta para você melhorar o seu desempenho no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Google, e-mail marketing e assim por diante. Legal demais. Então pessoal, fica aí a dica dos macetes. Segue aí o Lucas Cruz nas redes sociais, Expert Digital. Valeu demais. Valeu, cara. Obrigado, satisfação. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.